estamos falando de um case de SEO, um case de SEO técnico do pessoal do Nuvem Shop, do Everton Silva e toda a equipe aqui, né, que ele mencionou, Federico, Jesus, Caio, etc. No qual esse case, muito legal esse case, né, ele foi publicado pelo web.dev, que é o principal canal de documentação e guias para otimização técnica de SEO e outras coisas relacionadas a SEO, né, acessibilidade, experiência do usuário, por aí vai. E aí aqui no artigo eles falam, né, sobre esse case, que basicamente eles fizeram mudanças técnicas no site visando melhoria das métricas do Core Web Vitals, que é LCP, INP e o CLS, basicamente, são as 3 principais métricas, mas existem outras, onde eles conseguiram melhorar uma melhoria de 68% em LCP e quase 9% mais conversões em função dessas melhorias. Então o artigo detalha bem assim o que eles fizeram, então eles falam aqui, né, que o LCP melhorou em 68%, melhorou 68%, de 57 para 96 em um ano. A taxa de aprovação do Score Web Vitals aumentou de 48 para 72%. E essas melhorias resultaram no aumento de quase 9% na taxa de conversão, além de aumento de 8,4% na taxa de engajamento do carrinho. Além de algumas coisas relacionadas a dispositivos móveis, né? E assim, achei interessante porque a Nuvem Shop, eles falam isso no artigo, eles têm mais de 180 mil lojas, e foi uma melhoria que todas as 180 mil lojas, mais de 180 mil lojas, se beneficiaram. Foi uma melhoria implementada pela equipe do Nuvem Shop e que beneficiou todos esses clientes que utilizam a ferramenta. Não é muito comum se ver isso no mercado, né? Esse tipo de, geralmente o que acontece são as próprias empresas que usam as plataformas são responsáveis por fazerem sites, tecnicamente falando, bons sites, né? Ainda não deixa de ser uma verdade no caso do Nuvem Shop, mas eles fizeram isso já de modo que um lojista que não tenha um conhecimento técnico e utilize templates do Nuvem Shop, que é muito parecido com os templates, por exemplo, do WordPress, se beneficiem de ter um site já otimizado, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico para fazer isso, né? E aqui eles detalham o que foi feito, eles identificaram 3 principais causas, uma relacionada a transições de CSS, então outra relacionada ao carregamento lazy load, né, das imagens, alguns indicadores de prioridade explícito, que é por exemplo, Fetch Priority High, por exemplo, quando você tem uma página que tem um hero, né? Então, idealmente, quando você tem várias imagens na página, mas você tem essa imagem que aparece logo na primeira dobra, você define o Fetch Priority como High e o restante você não coloca, o próprio navegador e se encarrega de gerenciar isso. Isso é nativo no Chrome, no Edge, no Safari, os navegadores modernos do Firefox, todos eles têm esses recursos nativamente. Basta que o próprio dev adicione no código e, no caso deles, eles fizeram isso para todos os clientes deles. E aí eles colocam aqui os resultados, né? O LCP, eles atingiram uma nota boa, que para e-commerce é uma grande conquista, digamos assim, né? Porque no final do dia, eles até mencionam isso aqui no início, que aqui, ó, a cada 100 milissegundos você pode aumentar a taxa de conversão em 8,4%. Ou seja, às vezes o pessoal acha, por 100 milissegundos não é nada, mas para o varejo é muita coisa. A gente está falando aqui de quase 10%, né? Então, é um número bastante significativo quando a gente está falando de lojas que vendem aí centenas de milhares ou até milhões por mês, né, ou por ano. Enfim, então parabenizar o Everton e, obviamente, toda a equipe, a Nuvem Shop, acho que é algo bem bacana, principalmente por ter sido publicado no site oficial do Google para desenvolvedores, né? Então é algo que realmente merece nossos aplausos aí por essa conquista.